Então, os antagonistas muscarínicos, né, eu coloco o slide pela metade, então dá para eu visualizar as perguntas. Se alguém quiser ir perguntando alguma coisa, tá? Pode mandar aí. Tem disso não. Então, dos muscarínicos, a gente utiliza principalmente para o tratamento, né, de crise asmática ou crise de bronquite, né, quando a pessoa chega com uma bronquite asmática lá, querer fazer um aerosol, vai até na farmácia com falta de ar, então você precisa saber para fazer associação. E essa associação eu vou dar na prática para ensinar vocês a fazer aerosol. Então, o que der para mim e vocês lembram, me cobra, porque se vocês me ajudarem a cobrar, eu vou lembrar mais, porque eu tenho um monte de coisa e eu acabo às vezes esquecendo. Para eu levar, eu tenho aparelho em casa de aerosol, então ensinar a colocar aerosol, calcular por quilo, você entendeu? Lá na prática a gente utiliza. E a semiologia respiratória. Tá, mas eu preciso que vocês me lembrem quando começar em julho, se Deus quiser, né? Que também não dá conta não, né? A gente não consegue ficar o tempo todo em casa não, fica doido, certo? Então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar o quê? Da farmacologia do sistema nervoso autônomo via simpática. As via simpática é aquela mais de luta e fuga. Então, a gente vai relembrar, né, a aula passada eu falei, então, a parte fisiológica tanto da parasimpática como a simpática, a gente vai dar uma lembrada e vai ver os receptores e os neuroreceptores, né, o neurotransmissor importantes para desenvolvimento, certo? Então, eu peguei lá, ó, aquela aulinha da semana passada. Eu tenho a parte parasimpática e a parte simpática. O que você tem que lembrar de simpático? Se é luta e fuga. Primeira coisa, vou correr, né, mulherada, né? Tá indo embora para casa, da faculdade à noite. O que acontece? Você fica com medo de um assaltante. Primeira coisa, você anda o quê? Olhando para os lados. Sua pupila vai dilatar para abrir o campo, para você ver se tem mais gente, né? Se tem alguém perto para chegando, você vê até o vulto, você entendeu? Isso é simpático, luta e fuga, né? Inibe a salivação, a boca fica seca, né? Então fica seca. O bronco relaxa para entrar mais ar, entra mais ar, tem mais troca gasosa, então eu tenho mais oxigênio na minha corrente sanguínea para poder o quê? Correr, né? Eu acelero o batimento cardíaco, porque vai impulsar mais sangue para chegar na musculatura, para eu poder ter mais força muscular e dar conta de correr, né? Eu inibo o quê? Atividade gastrointestinal. Nessa hora, o meu estômago tem que fazer digestão? Não, ele tem que parar. Para tudo. Por isso que depois daquela queimação, dor no estômago, depois volta, depois de um susto grande, né? E estimula a liberação de glicose pelo fígado. Opa, eu tenho gliconeogênese. Por que é importante? Porque eu preciso de energia. O que vai desenvolver energia? Glicose. Glicose é a cadeia principal, entra na glicólise, né, formadora de ATP, né, importantes para estimular e ter energia, certo? E estimular adrenalina e noradrenalina, lá na suprarrenal, que a gente teve a aula já dos glicocorticoides. Então, a adrenalina serve para quê? Estimular a produção de catecolaminas, a ativação das catecolaminas, dopamina, norepinefrina, né? E a adrenalina são importantes para aumentar o batimento cardíaco, o quê? Fazer vasodilatação, aumentar o quê? Relaxamento dos brônquios, né? Fazer uma broncodilatação para chegar mais ar nos meus pulmões. Opa, então já aumenta então a via da adrenalina. Relaxa a bexiga, porque se a bexiga contrair, você mija. A gente tem que fazer contração da musculatura da bexiga, fora as outras musculaturas, né? Que a gente tem pélvicas, para ajudar o quê? A fazer xixi. Né? Por isso que tem hora que você vai fazer xixi, você vai ter força. Contrair para fazer xixi. E promove a ejaculação. Por isso que quando o rapaz está nervoso, na hora, né? Chega lá, né? Fletar a menina, bonitinha e tal. Aí, o que acontece? Muito ansioso, muito ansioso. Chegou na hora H, ele, ó, ejaculou. Por quê? Via simpática. Então, é o fator fisiológico. Não é que ele tem o quê? Ejaculação precoce. É uma questão que fisiológica. Ele está muito ansioso e nervoso. É por isso que ele tem ejaculação naquele momento. Entendeu? Então, não é problema que ele tenha. Certo? Como é que é essa transmissão? Vamos lembrar lá. Eu tenho a parte nicotínica, ganglionar,
e a parte adrenérgica. Então, hoje a gente vai focar na parte adrenérgica, que é pós. Você riu, né, Adão? Isso aí acontece com todo homem, isso aí principalmente na adolescência, entendeu? Então, a parte adrenérgica é a parte dos receptores, né, adrenérgicos, que a gente tem maior influência pelos medicamentos simpatolíticos ou simpatomiméticos, né? Então, eles têm que atuar principalmente na via adrenérgica. Então, quais são os neurotransmissores, né, que são produzidos e formados? Opa, tirosina não é um aminoácido? Tirosina é um aminoácido que converte em L-dopa, e a L-dopa converte em dopamina, que vai converter em norepinefrina e epinefrina. Epinefrina é a mesma coisa de adrenalina, só porque nos Estados Unidos, o norte-americano, ele fala epinefrina, né? Então, noradrenalina ou adrenalina, os termos estão corretos, certo? E a gente tem as suas enzimas que vão converter esse aminoácido, né, que pode ter alguma variação. No cérebro mesmo, a gente não tem epinefrina. Então, o sistema nervoso central, ele trabalha com dopamina e norepinefrina, né? A epinefrina, ele trabalha via sistêmica periférica, que nas regiões corporais a gente não tem, então, atuações presentes no sistema nervoso central. Por isso que a gente faz muita injeção de quê? De adrenalina. O paciente chega com choque anafilático, adrenalina, né? O paciente teve um infarto, está tendo fibrilação arterial, adrenalina. Ele não vai atravessar, então vai ter atuação. Agora, noradrenalina, quando eu entro, né, diretamente, aí eu já tenho atuação do sistema nervoso central. Por isso que a gente evita se usar tanto, tá bom? Porque a gente pode ter outros riscos que estimulam a via simpatomimética, então a simpatomimética via neuronal, e estimula, né, outras vias importantes. Por isso que a gente utiliza mais a adrenalina, né, no via hospitalar. Certo? Como é a sua formação? Lembra lá, a tirosina, ela é um cotransporte, precisa de entrar o quê? Sódio junto com ela, né? Então ela vai entrar para dentro. A tirosina vai ser convertida em dopa, depois dopamina vai ser vesiculada, a dopamina, e dentro da vesícula ela vai ser convertida ou não, dependendo da via que ela se tem, em noradrenalina, né? Ou dentro da vesícula pode converter em adrenalina. Então, isso acontece no neurônio e também acontece lá na suprarrenal? Sim. Lembra lá na suprarrenal, a gente falou da produção também. Perdão. Na suprarrenal, a gente falou dos glicocorticoides. Lembra lá no suprarrenal, a gente tem a parte medular. Na parte medular, ela vai produzir o quê? Adrenalina ou noradrenalina. Ela é convertida, 70% é adrenalina e 30% noradrenalina. Então, ela vai ser vesiculada e ela vai cair na fenda sináptica. Nessa fenda, ela vai cair nos receptores simpáticos e lá ela vai ter o quê? Atuação do seu órgão efetor. Logo, eu tenho o quê? Enzimas que vou ter a recaptação, enzimas que degradam, então, essa o quê? Noradrenalina ou adrenalina ou dopamina. Quem são elas? A monoamina oxidase, que é a mão, né? A catecolamina transferase, que é a CONT, né? CONT. Né? Então, a CONT, ela e a mão são as duas enzimas que fazem degradação das catecolaminas. Aonde? Na mitocôndria, tá bom? Então, eu tenho a mitocôndria lá, o fígado ele está encarregado principalmente 70% dessa degradação na via do sistema periférico, né? Então, ele tem as duas, sendo bem prevalente a catecolamina transferase, que eu tenho grande quantidade no fígado, por isso que eu posso fazer dosagem dela, para ver como é que está a transformação e a degradação dessas catecolamina transferases. Certo? Então, eu tenho lá, ó. Então, eu tenho a recaptação, eu deixei já aqui então para ajudar vocês a lembrar, né? Então, eu tenho então a norepinefrina, ela vai cair na fenda sináptica. A CONT, ela está encarregada, né, de fazer então essa degradação. A normetrafina, a normetrafina é uma forma de eu dosar, tem como eu dosar ela também, né, na urina. Tanto ela como o ácido monovanílico,
eles dosam na urina para ver a quantidade que está sendo degradada, tanto de norepinefrina como adrenalina, como dopamina. É uma das formas até de ver se você está com uma grande quantidade, e isso, tanto do sistema nervoso central como periférico. E aí eu sei se a pessoa ela está tendo depressão. Então, uma forma de eu dosar na urina para identificar uma baixa, né, de neurotransmissores, que é aí onde eu entro com alguns medicamentos para tratar, então, a ansiedade ou depressão. Certo? Quais são esses receptores? Então, eu tenho os receptores alfa-1. Se tem um, tem o quê? 2. Ó, então, estão entendendo, né? Alfa-1, alfa-2. Beta-1, beta-2, beta-3. Opa, 5, então, importantes que a gente vai, sendo os principais para a via cardiovascular, 4. Por quê? Um é para quebra de gordura para produzir energia. Lembra que a parte simpatomimética, né, a parte simpática, ela é para produzir energia para você sair, né, correr alguma coisa de alguma coisa, uma fuga. Né? Então, tem que quebrar a gordura, né, que são os receptores beta-3, faz lipólise, que estimula a produção de ATP, de energia, via indireta, glicogênese, né, que aí vai o quê? Produzir mais energia para você correr, certo? Então, 4 importantes que a gente tem que lembrar. Alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, certo? O que os alfa-1s fazem? Eles fazem o que no músculo liso, né? Faz inervação, ele vai fazer contração. Opa, ó. Então, a alfa-1 faz o quê? Fecha o vaso. O que o alfa-1 faz lá na pupila? Ela o quê? Contrai fazendo dilatação. Ela dilata a pupila. A contração da musculatura para poder fazer uma dilatação. Certo? Então, vamos lembrar só, dilata a pupila. O que o pilomotor, que é os pelos, né, faz? Ele faz ereção dos pelos. Por isso, quando você está com frio, você faz uma ereção para fechar os poros, para perder menos líquido, né, quando você está com frio, porque aí você perde menos, faz menos transpiração e você retém calor. E na próstata, o que faz com a próstata? Contração. Então, contrai então, a próstata, né, e ajuda. Opa, por isso que a gente então tem medicamentos para tratar hiperplasia prostática. Isso. Então, ó, vai focando. Coração, aumenta a força de contração, ó, de pós-carga, né? Eu tenho que ejetar, eu tenho que jogar sangue por periferia, por corpo inteiro. Então, eu aumento a minha força de contração. E o que o alfa-2 vai fazer? Né? Ele faz no sistema nervoso central. Ele faz múltiplas alterações, porque ele estimula a via norepinefrínica, né? Que é a parte lá, e a dopamina, que são as catecolaminas no sistema nervoso central, que isso induz ansiedade, né? Que é um dos fatores, por isso que quando você está ansioso, você tem taquicardia, porque estimula os receptores alfa-2, que estimula a produção de norepinefrina. Ó, então, estimulação de norepinefrina está pelo alfa-2. Plaqueta, o que estimula? Agregação plaquetária. Então, eu vou ter agregação plaquetária, formar a forma de trombo pela via o quê? Alfa-2. Terminações nervosas, né? Inibição da liberação de neurotransmissores nas vias adrenérgica e noradrenérgica. Por quê? Porque a adrenérgica e colinérgica. Por quê? Porque ele tem que fazer um feedback de regulagem, então um regulation, controlando então a neurotransmissão periférica. Lá no sistema nervoso central eu faço um aumento, né? Periférico eu faço uma regulagem. Musculatura liso, vascular, contração. E células adiposas inibe a lipólise. Por quê? Porque beta-3 faz lipólise e o alfa-2 inibe a lipólise para tentar fazer um regulation, para tentar controlar, certo? E o beta-1, lembra bem, coração, beta-1. Esse é importante lembrar. Por quê? Ele aumenta a força de contração e aumenta a frequência cardíaca. Então, beta-1, no coração tem receptores beta-2? Tem, em menor quantidade. Eu tenho mais receptores beta-1 no coração, certo? Do que beta-2. Por isso que eu vou trabalhar com medicamentos que têm seletividade por beta-1. E o beta-2, aonde ele está? Sistema respiratório, uterino e vascular. Opa! O que ele faz lá no pulmão? Relaxa. Então, se eu tenho um paciente que é asmático, se ele toma um medicamento que é beta não seletivo,
ele vai o quê? Contrair, né? Ele é bloqueador de receptores beta 2. Ele deixa contrair. Observa o efeito fisiológico, galera. Ó, beta 2, ele relaxa, então, o pulmão. Então, quando eu uso um agonista adrenérgico, né? Lá via respiratório, ó, tratamento, então, o quê? Eu vou utilizar salbutamol lá, ó. Ele vai o quê? Relaxar o meu pulmão, faz relaxamento dos brônquios, certo? No músculo esquelético, promove a captação de potássio para fazer o quê? Uma despolarização, fazer a troca, e assim eu ter mais polarização para eu ter o quê? Contrações musculares. No fígado, ativa a glicogenólise, né, para produzir ATP. E as células beta 3 vai fazer o quê? Lipólise, quebrar a gordura. Sabendo, então, o efeito fisiológico dos receptores, a gente entra o quê? Nos medicamentos que sabe. Opa, esqueci. Dopamina, a gente tem D1 e D2. Dopamina em receptores D1 no músculo liso faz dilatação dos vasos sanguíneos renais, né? E D2, transmissões nervosas com modulação de liberação de neurotransmissor. Vamos trabalhar principalmente com a parte de que beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 e 1 alfa 2, certo? Então vamos lá. Então, no alfa 1, o que faz bioquimicamente, né? Aumento do cálcio intracelular, proteína GQ, que é de síntese, de formação, né, de regulation. Opa, eu vou aumentar a minha resistência vascular periférica e a minha pressão, porque eu vou fazer uma vasoconstrição. Então, receptores alfa-1 aumenta a pressão, né, midríase, então dilatação. Receptores alfa-2 diminui a liberação de noradrenalina periférica, não via sistema nervoso central, periférica, porque ela é uma proteína inibitória. Ué, então eu vou diminuir a liberação periférica? Se eu vou inibir perifericamente, né? Isso é importante, então. Uma inibição periférica, vou ter o quê? Uma diminuição da via simpática. Receptores beta-1, eu vou ter o quê? Aumento da frequência cardíaca e contratibilidade. Beta 2, vasodilatação, que aí eu diminuo a resistência vascular periférica, então eu diminuo a minha pressão e a minha resistência do vaso. E faço broncodilatação. Opa, então você viu que eu controlo a pressão arterial aqui também, né? E beta 3, lipólise, certo? Então essa é a via dos receptores, né, degranulação, e aqui, que eu já falei já lá mais em cima, certo? Então, qual são a farmacologia? Vamos definir, então, por classe. Então, a gente tem os agonistas adrenérgicos não seletivos. Quem que é? Adrenalina e noradrenalina. Por quê? O próprio organismo produz. Ele vai ligando em receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. Entendeu? Eles se ligam, eles não são seletivos. Eles ligam em tudo, né? Agora, eu tenho agonista alfa-1, que é seletivo. Quem é esse? Fenilefrina, oximetazolina, tetrahidrazosina. Quem que é isso aqui? Quem usa, quem tem uma rinite alérgica, vai lá comprar um Naridrim, tem oximetazolina, ó. Usou, o que vai fazer? Tava com coriza, melhorou. Vai fazer uma vasoconstrição. O fenilefrina, né, eu tenho os antialérgicos associados com fenilefrina para fazer um sinergismo. Quando você está gripado, você vai lá comprar, né, um gripeol, resfenol, qualquer um lá, você vai ver que tem associação do antihistamínico junto com o agonista alfa-1. Porque quando você está gripado, não está com aquela coriza, né, chata, tá até aqui, ó, o rubor facial, o que acontece? Eu tenho que parar essa secreção. Então, o vasoconstritor, ele vai fechar e a histamina vai diminuir a produção de histamina pelos mastócitos, que não vai fazer vasodilatação, então é um sinergismo com atuações de mecanismos diferentes, e eu melhoro a sensação, né, de coriza, de mal-estar. Opa, ainda tem um paracetamol associado com analgésico, né, para tirar aquela dor muscular. Perfeito, entendeu? E o agonista, então, beta-1 do butamina, utilizada via hospitalar, né, o paciente lá está com alguma parada, eu tenho que estimular o batimento cardíaco, eu vou utilizar. Na farmácia, beta 2, isso aqui vai sair para vocês. Quem? Salbutamol, o Aerolin, famoso Aerolin. Fenoterol, né? Aquele fenoterol. Brometipatrópico, né? A gente tem lá, ó, Atrovent e Berotec. Quem é o Berotec? Fenoterol. Opa, tratamento então de bronquite, tratamento de asma, crise, né? Na crise lá, fazer aerosol. Então, eu uso o quê?
um agonista beta 2, salmeterol, terbutalina, que são tratamento para asma. O salmeterol a gente tem tratamento para asma, né? Ceretididis, com Forazec, todos eles associados sempre com um corticoide, né, para melhorar no tratamento da asma. E a gente, então, ó, a gente fez a mimético, mimetização, vai imitar, né? Então ele imitou o adrenérgico. E quando eu falo lítico, quebra. Então, do grego, o lítico vem de quebra, quebra do adrenérgico. Então, eu vou bloquear, né? Eu vou quebrar esse adrenérgico, né? Então, são os antagonistas. Opa, esqueci de colocar aqui, ó. Os agonistas alfa-2, que é a clonidina, e metildopa, que é o tratamento para gestante, que a gente acaba utilizando. Por quê? Porque a metildopa atravessa a barreira hematocefálica, vai atuar nos receptores alfa-2, sistema nervoso central, e vai modular a via simpática, né? Via sistema nervoso central. Por isso é o tratamento de escolha para gestante. Quem? Metildopa. Tirou ele, a gente utiliza o quê? Clonidina ou nifedipina. Nifedipina, né, que é os bloqueadores de canais de cálcio, que já entra na próxima aula, né, que é um dos tratamentos que a gente utiliza como uterolíticos, né, para inibir o trabalho de parto de uma gestante quando ela está com alguma complicação, certo? Isso aí na próxima aula. Então, agora aqui, antagonista, alfa-1, prazosina, doxazosina, trazosina e tanzozulina, né? Opa, esses daqui é para tratamento de próstata. Então, alfa-1, lembra lá, né? Que ele fazia o quê? Uma contração da próstata. Na hiperplasia prostática, eu tenho que fazer o quê? Diminuir a pressão, né? Antônio, desliga seu áudio. Deixa eu ver aqui se eu dou conta. Isso, é o grilo. Pronto, voltou. Então, no paciente com hiperplasia prostática, a doxazosina, né, que é a de escolha nossa no tratamento que a gente utiliza, que tem maior eficiência, tanto ela como a prazosina, né, a gente tem o quê? Uma redução do volume prostático, porque a hiperplasia a gente pega na questão da periferia, um aumento vascular, então a gente tem um aumento até de pressão, que é onde ele comprime a uretra e o idoso ou o paciente que tem hiperplasia prostática, ele fala que não consegue urinar. Ele vai lá no vaso e faz força, só sai a gotinha, né? Então ele tem dificuldade. Então a próstata, quando ela incha, eu imagino esse show seu. Então a próstata, quando ela incha, ela comprime a uretra, então o paciente não dá conta de urinar, né? E os antagonistas, o quê? Beta não seletivo, porque liga tanto em beta 1 como beta 2. Quem que é? Propranolol, nadolol, timolol, caverdilol, né? Se liga em vários, tanto beta 1 como beta 2, para abaixar o quê? A pressão, porque ele quebra o quê? A via simpatolítica, né? Ou simpática, né? Então ele não deixa acontecer, ele é um bloqueador da via simpática. E os antagonistas beta 1 seletivo, atenolol, metoprolol, esmolol, seletivo beta 1, para tratamento, então, de pressão, né? Então, controle da hipertensão. Só controle da hipertensão? Não. A gente faz também, principalmente, a gente usa betas bloqueadores em tratamento de pacientes cardiopatas, né? Quando ele tem alterações arrítmicas do coração, que a gente trabalha. Quando é hipertensão, a gente trabalha com outras drogas, via outro sistema, para não ter um comprometimento maior, porque ele não, a bomba, o funcionamento é o coração. Para que eu vou mexer com o coração se eu tenho alterações via renal, né, para controle de pressão? Para que eu vou usar uma droga que eu mexo com o coração? Nem mexo. Se o cara não está com problema, eu não vou mexer lá, entendeu? Deixo quieto, porque ele é um órgão primordial, né, funcional, que nós precisamos dele. Se der alguma coisa errada, vai a óbito. Então, é um órgão primordial a nossa sobrevivência. Então, a gente não mexe. Então, vamos lá, então, por classe, né? Então, numa parada cardíaca, a gente usa o quê? Adrenalina, né? Uma ampola de adrenalina, taca, então, o quê? Endovenoso, né? Não é a nossa área, mas o quê? Colocou, faz a administração, depois vem em bolos, coloca 10 ml de água deste lado e ó, levanta o braço para chegar no coração. Mas o que você precisa saber? Parada cardíaca? Não. Você precisa saber de choque.
Não, choque anafilático. Você fez uma administração de injetável dentro da farmácia, né? O paciente deu edema de glote, asfixia. O que você vai fazer? Adrenalina. Pegar adrenalina, uma ampola miligrama e ó, pá, na musculatura dele, né? Taca lá, pode tacar uma prometazina também, um antihistamínico e mandar para o hospital, entendeu? Então, você precisa ter uma adrenalina no hospital, na farmácia? Tem que ter. Se você faz a administração de injetável, é bom você ter uma ampola ou duas lá de emergência, certo? Que aí você vai fazer a administração o quê? Intramuscular. O que ele vai fazer? Ativar os receptores beta-1, que vai aumentar, então, a contração e a frequência cardíaca, né? Porque ele vai ter uma dificuldade. E aumentar o quê? Relaxamento dos brônquios para respirar. Lembra que ele está com asfixia, está fechando, está fazendo um broncoespasmo? O que você faz? Taca adrenalina, aumenta, começa a respirar. Então é importante ter para emergência, né? Então, choque cardiogênico, quando tem redução do débito cardíaco, a gente também utiliza. E utiliza o quê? Tanto adrenalina como dobutamina via intravenoso, que é agonista beta-1 seletivo. Aumenta a frequência da força cardíaca. A dobutamina tem menor seletividade pelos receptores alfa e maior seletividade pelos receptores betas. E como vasoconstritores, a adrenalina, ela faz uma vasoconstrição? Faz, então, uma vasoconstrição, né? Por isso que eu administro em anestésios locais, com vaso. Quando eu falo assim, anestésico com vaso ou sem vaso? Com vasoconstritor é junto com a adrenalina, para manter a durabilidade, para aumentar o tempo de duração do anestésico. Por isso que faz a administração junto com a adrenalina. E no choque anafilático, né? Então, ativa os beta-2, broncodilatação, além do batimento cardíaco. Então, olha lá. Alfa-1, então, constrição, né? E adrenalina, constrição. Alfa-1, constrição, constrição. Alfa-1, constrição, constrição. Já nos vasos coronarianos, eu já faço o quê? Vasodilatação. Então, por isso que no infarto agudo do miocárdio, que normalmente eu pego, então, a circunflexa, né? Que é o ramo da coronária. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma vasodilatação por causa da isquemia local? Sim, por isso que eu faço adrenalina quando o cara tem um infarto, você entendeu? Porque os vasos coronarianos, as catecolaminas já fazem o quê? Vasodilatação. Né? Então, é uma alteração que se tem, então, nos vasos coronarianos. E nos músculos esqueléticos, a noradrenalina já faz constrição, já a adrenalina faz uma vasodilatação. Por isso que a gente tem maior produção de adrenalina do que noradrenalina numa descarga, né? Adrenérgica para produção de vasodilatação, tanto muscular como coronariano, né? Tem que chegar mais irrigação de sangue. Sua musculatura tem que chegar mais sangue nela para poder correr, né? Então, por isso que a gente utiliza mais a adrenalina. Aí vem a alfa seletivo. O que a gente tem? Pelinefrina, metoxamida, nafazolina, oximetazolina. Promove o quê? Ação vasoconstritora. Eu tenho os descongestionantes nasais, que é as ações, né, as formulações antigripais. Então, é os principais que eu utilizo. Eu utilizo também em colírio, né, os agonistas alfa-1, né, para fazer, então, quando tem alteração de pressão, ou do ducto de Sherman, também eu faço, então, também administração, e prolonga e também eu prolongo a eficácia de anestésico locais, quando fazem associação com eles, certo? Usos sistêmicos de formulações antigripais associa com quem? Antihistamínico e analgésico, falei agorinha, né? Então, vai utilizar uma dexclorofenamina, né? Antihistamínico, né? O que? Mais paracetamol ou dipirona. Então, você vai pegar com as formulações antigripais, ela tem um sinergismo, né? Então, ela tem um antagonista alfa-1, um antihistamínico e um analgésico, né? Principalmente cardiovascular, portanto, uso moderados em poucos dias, né? Por serem agonista alfa-1, esses medicamentos devem ser evitados por hipertenso. Por que deve ser evitado por hipertenso? Se eu tenho uma vasoconstrição, eu aumento a minha resistência vascular e eu aumento a minha PA. Opa, então eu tenho um aumento de pressão. O hipertenso eu posso aumentar? Não. Então, por isso, deve ser evitado no hipertenso, tá bom? E os alfa-2? Né? Os alfa-2 eu tenho o quê? Clonidina e metildopa. Né? São agonistas de receptores alfa-2 lá no sistema nervoso central, faz inibição da liberação de noradrenalina no centro de controle cardiovascular. No sistema mesolímbico eu tenho uma descarga, eu tenho um aumento. No sistema o quê? Cardiovascular eu tenho uma diminuição.
Ah, então aí eu tenho uma redução, então, via simpática, uma diminuição do batimento cardíaco? Sim, entendeu? Então, por isso que eu atuo diretamente com a grávida, com medicamentos que atuam diretamente no sistema nervoso central, onde? No centro, no controle cardiovascular, lá na ponte. Então, por que que eu preciso atuar diretamente lá? Se eu colocar algo que atua no sistema periférico dela, vai atravessar a barreira hematocefálica. E o que vai acontecer? Vai atuar no meu bebê também. Então, eu vou ter alteração da pressão arterial do bebê. Por isso que eu não posso utilizar qualquer medicamento para pressão para gestante. Eu tenho drogas de escolha. Qual a droga de escolha inicial? Questão de prova de concurso para farmacêutico. Metildopa. Metildopa, então, é a droga de escolha para tratamento de hipertensão em gestante, certo? Então, paciente com síndrome HELP, pré-eclâmpsia, né, que são possíveis patologias da gestante. Também, às vezes, com diabetes gestacional, ela está desenvolvendo um aumento de pressão. Utiliza metildopa. Então, entendendo? Então, a metildopa é a primeira escolha. Depois, clonidina, porque vai ser agonista de receptores alfa-2, que diminui no sistema, né, no controle cardiovascular, o quê? A diminuição de noradrenalina. Lembra que a noradrenalina é produzida no sistema nervoso central, e a adrenalina não é produzida no sistema nervoso central, certo? Então, aí eu tenho uma atuação e uma redução do tônus simpático periférico. E os agonistas beta-2, quem que é? Eu tenho seletivos de curta ação, né, de ação curta. Ó, beta-2 seletivo, né? Seletivo, isso é importante. Quando eu falo não seletivo, ele liga tanto em beta-1, beta-2. Quando eu falo seletivo, ele é seletivo a beta-2. E ele é de curta ação, ou de ação curta, e de ação longa. Duas coisas diferentes para tratamento. Na crise, eu uso um de ação curta. E na longa, eu uso de tratamento, certo? Então, na curta, quem que eu uso? Salbutamol, terbutalina, fenoterol, que é feito em si o quê? Imediatamente após a inalação, né? Que dura até de 4 a 6 horas. Sendo que na UBS, trata-se asma ou bronquite asmática com salbutamol, que é o que o SUS dá para nós, certo? Já na drogaria, a gente utiliza o quê? Medicamentos de ação prolongada. Quem que é esse? Salmoterol e formoterol. Né? São de ação prolongada, que atuam melhor, temos menos efeitos colaterais, tem início de atuação após 15 a 30 minutos. Normalmente o paciente relata que é de 20, 30 minutos, não em 15, né? Tem duração de até 12 horas. Observa que é o dobro do outro, certo? E a sua absorção é o quê? Maior, porque ela é mais lipossolúvel. Para um medicamento ser mais absorvido, ele tem que ser mais lipofílico ou lipossolúvel, certo? Ele tem maior biodisponibilidade na corrente sanguínea. Então, esses fármacos, por mais que é por via aerosol, inalatória, né? Então, um tópico inalatório, eles têm uma lipossolubilidade bem maior para ter uma maior biodisponibilidade. Então, lembra lá, ó, salbutamol, terbutalina e o fenoterol, que é o Berotec, que é o cargo-chefe que a gente utiliza lá no tratamento da crise, fenoterol com hipatrópio, né? É para efeito de curtação, ou de ação curta. Por quê? É na crise ser tratada, certo? Eu não... Meu médico passa salbutamol para eu fazer. Beleza, ele tem de 4 a 6 horas, né? Aí depende do grau, né, de tratamento da bronquite ou da asma que você tem para fazer o tratamento com ele. Mas o mais indicado, que a gente tem menores efeitos colaterais, é o quê? Salmoterol com formoterol. O problema é preço, certo? Então, o mecanismo de ação que seletivo aos receptores beta-2, né, porém não é absoluta, podendo ativar receptores beta-1, principalmente com aumento das doses. Como assim? Eu vou lá, eu tenho então lá o salbutamol de 200, 400 microgramas, aí o salmoterol, né, salmoterol, aí eu pego e aumento a minha, deu uma bombada, não funcionou, tô ainda, outra, começa a ter o quê? Ataque cardíaca. Por quê? Porque a dose ultrapassou, né? Então são concentrações dose dependente.
Quando é dose dependente, a partir que eu aumento a minha dose, eu aumento a quantidade de receptor, de neurotransmissor, e eu tenho receptor. O que eu vou fazer? Vou ligar. E ele perde a sua seletividade. Ele acaba o quê? Atingindo receptores beta-1, que aí a pessoa tem batimento cardíaco. Por isso a dose é importante, são doses dependentes, certo? A via de administração pode ser inalatório, oral ou subcutâneo. Você pega a Aerolim, tem xarope, você entendeu? De salmoterol. Você pega lá, paciente, né, que chega com uma bronquite asmática, eu passo o quê? Um salmoterol, com uma bronquite, para ele fazer uma broncodilatação. Aí eu posso associar com uma efedrina, né? A efedrina também, que é um agonista alfa-1, que melhora, faz uma broncodilatação. Então, eu faço uma associação também, né? Então, estimula. Os agonistas estão utilizados como broncodilatadores, né? No prematuro, né? Pode utilizar para quem? Para diminuição e inibição do trabalho de parto. Quem que eu utilizo? Terbutalina. A terbutalina lá no hospital é utilizado como inibição, né, de trabalho de parto, um dos uterolíticos. Fora eu tenho sulfato de magnésio, né, também prostaglandina, F2, né, metilpropionato. Então eu tenho uns outros para ser utilizado, né, não só esses. E então ela é um dos escolha para o tratamento para a inibição do trabalho de parto. O mais usado, colocado aqui para promover relaxamento, salbutamol. Não, a gente já deu uma modificada, a gente está usando mais terbutalina do que salbutamol. O salbutamol é quando não tem a terbutalina, a gente utiliza o salbutamol. Mas lá no hospital a gente está utilizando mais terbutalina. Quais efeitos adversos? Lembra que é dose dependente, taquicardia, tremor, nervosismo, estímulo simpático. Então, todos os efeitos simpáticos vai ser estimulado, certo? Antagonista, adrenolíticos, quebra, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou diminuir os efeitos alfa-1. O que o alfa-1 fazia? Vasoconstrição. Agora, se eu inibo alfa-1, eu vou fazer o quê? Vasodilatação. Opa! O que eu tenho na hiperplasia prostática benigna? O que eu tenho lá? Eu tenho um aumento da pressão que é prostática, porque o vaso meu lá, ele tem vasoconstrições. O que eu faço? Como eu estou tendo uma diminuição da irrigação sanguínea pela vasoconstrição, minha próstata começa a aumentar. Então, eu preciso reduzir o tamanho dela. Que jeito que eu vou reduzir? Utilizando um antagonista da vasoconstrição. Eu faço uma vasodilatação. Então, eu uso quem? Prazosina, doxazosina, terazolina e tanzoluzina, né? Hoje, a droga que a gente mais utiliza, mais indicada, é doxazosina. A prazosina também vem sido bem indicada, certo? Hipertensão arterial, utiliza-se pouco para o tratamento. A gente tem a primeira indicação de escolha para hiperplasia prostática. Porque hoje a gente tem os inibidores da ECA, os outros medicamentos cardiovasculares que eu vou te falar, para tratamento de hipertensão arterial. Então, esse é de outras, né? Quando o paciente não pode utilizar aqueles, que a gente vai para esse. E angina variante, que é aquelas dor precordial, por causa que tem um microinfarto, alguma coisa que vai ajudar, então, na vasodilatação. Efeito colateral bem presente, né? Uma hipotensão ortostática. O que é a hipotensão? O cara tá deitado, né? Aí levanta de uma vez, baixa a pressão e ele fica tonto, segura, ou às vezes cai, entendeu? Vou ensinar para vocês como é que mede hipertensão prostática, né? Então, quando a pessoa tem hipotensão ortostática, tá bom? Cefaleia, tontura e vertigem. Antagonista beta-adrenérgico, então vai quebrar o beta, né? Vai bloquear ele, então. Quem que são eles, né? Então, são eles seletivo e não seletivo. Quem são os não seletivos? Propanolol, nadolol, pindolol, timolol, aprenolol, carvedilol, sendo que esses também, o timolol, são utilizados também via ocular. E depois eu tive os seletivos, né, que é quem? Atenolol, metoprolol, bisoprolol e outros prolol, né, principalmente esses que tem na farmácia, né, que a gente utiliza para tratamento cardiopáticos, né, pacientes com cardiopatias, certo? Então, o que eles vão fazer? Reduzir a frequência. Lembra que o beta-1 ele aumenta a frequência e a tonicidade. Se ele aumenta a frequência e a tonicidade,
eu utilizo um que inibe isso, né? Então, ele vai reduzir a frequência cardíaca, a força de contração e a velocidade de condução. Por isso que eu utilizo beta-bloqueador em pacientes com problemas de arritmia cardíaca, estão entendendo? Porque ele modula a velocidade de condução atrioventricular. Por isso é importante nesses pacientes que têm problemas, então, de mudança. Quando você faz o eletrocardiograma, eu vejo lá que tem alterações, qual onda T, onda P ou QR, que for, eu entro com um beta-bloqueador. Os não seletivos reduzem a liberação também de renina. Então, eu tenho uma diminuição maior, então ele vai inibir a diminuição da renina, vocês vão entender na próxima aula, e assim ele tem melhor efeito para baixar a pressão. Então, por isso que os não seletivos são utilizados no tratamento para hipertensão arterial, né? E os seletivos são mais utilizados para cardiopatia, mas beta-bloqueadores já são a terceira escolha no tratamento que a gente utiliza para o quê? Para hipertensão. Terceira não, quarta escolha, né? Porque primeiro é o IECA, depois BRA, bloqueadores de canais de cálcio e depois os beta-bloqueadores, tá bom? E aí eu tenho o quê? Redução da glicogenólise, porque vai reduzir os beta, né? Então eu vou diminuir. Promove broncoconstrição. Então o paciente asmático não pode utilizar betas bloqueadores, é contraindicado, certo? Qual é o uso clínico? Hipertensão só no tratamento crônico. Como assim? Aquela hipertensão resistente. O que é hipertensão resistente? Você usa um IECA, não melhora, a pressão continua lá 18, 20, né? Que a gente fala de 180, 200, né? Aí vai, associa um diurético, não melhorou. Uai, não melhorou? Não, moço. Aí se associa outra classe, não melhorou. Aí se associa o quê? Um beta-bloqueador. Porque tá vendo que a hipertensão dele é resistente, ele é resistente, a gente já tem aí uma politerapia, não tá baixando a pressão, utiliza um beta-bloqueador, tá bom? Após infarto do miocárdio, para aumentar, então a gente utiliza, né? Então aí já teve uma modificação cardíaca, então é a indicação beta-bloqueador, certo? Insuficiência cardíaca diastólica, hipertiroidismo, né? Que a gente diminui a atuação simpática e isso melhora então no paciente de hipertiroidia, porque no hipertiroidismo a gente tem taquicardia, né? Aumento também da condução atrioventricular, né, principalmente nas fibras de Purkinje, podendo ter alterações cardíacas, e aí a gente utiliza. E estado de ansiedade, propanolol, né, a gente tem medicamentos que atravessam a barreira hematocefálica, o propanolol atravessa? Atravessa. Então ele pode ser utilizado? Pode. Por isso que aquele tremor essencial, às vezes é utilizado o quê? Propanolol. Só isso? Não. Nem ansiedade, você vai fazer uma prova de concurso, alguma coisa, propanolol 10 mg, 20 mg, você toma, ele dá uma melhora, né? Porque ele vai inibir o que? O sistema nervoso central lá produzir as norepinefrina, a via simpática, diminuir a ansiedade, e aí eu vou o quê? Melhorar. Então eu diminuo até meu tremor. Prova de tiro, o pessoal faz prova de tiro, né? Também utiliza para diminuir o tremor, certo? Cirurgia, tem muito médico que utiliza para evitar tremor na cirurgia, entendeu? Então, os beta-bloqueadores, principalmente os que têm maior lipossolubilidade, ele é mais utilizado, tá? Aí os seletivos são mais... O metoprolol com propanolol, o metoprolol tem maior lipossolubilidade, ele atravessa mais e ele tem melhor atuação no sistema nervoso central, tá bom? Do que o propanolol. Mas o metoprolol é caro. Então não é qualquer um que vai comprar o metoprolol. Então, metoprolol tá, né, um dos trabalhos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, está condicionado com redução e melhoramento, né, no aumento de expectativa de vida e diminuição de morbimortalidade cardiovascular, entendeu? Excelente, o problema é preço, assim, então é complicado. Se eu pego um medicamento que é dado no SUS ou na farmácia popular, atenolol, dado na farmácia popular, né? Propanolol, você pega no SUS, aí você pega um metoprolol que não é dado, que você tem que pagar aí 50, 60 conto, não é fácil, entendeu? Não é para qualquer um. Então, efeitos adversos. Asma bronca, né? Tem bloqueio, então faz broncoconstrição, então contraindicado para asmático. Questão de prova de concurso para vocês, tá? Cai. Contraindicado pacientes asmáticos. Lá, beta bloqueador.
tá bom? Contraindicado. Ativa receptores beta-1, mas por mais que são antagonista beta-1 e são antagonista beta-2, quando não é seletivo. Uai, e o seletivo beta-2 pode atingir beta-1? Né? Pode. Lembra lá, né, que eu já dei. Beta-2, dependendo da dosagem, atinge também beta-1. E do mesmo jeito aqui, o antagonista beta-2, aqui ó, beta-1, seletivo beta-1, né? Outra. Só, antagonista beta-1, seletivo beta-1, pode atingir beta-2? Pode. Dose dependente. Se eu aumentar muito a dose, eu atingo também, mesmo ele sendo seletivo. Eu altero a sua seletividade se eu aumentar a sua dosagem, entendeu? Quando é dose dependente, se eu alterar a sua dosagem, eu altero e pego vários receptores. Ele perde a sua seletividade. Então é importante a dose correta, certo? Dose possológica e reações adversas é papel do farmacêutico analisar para evitar as interações e os efeitos adversos, né? Os efeitos relacionados negativos ao medicamento. Então, insuficiência cardíaca diastólica, hipoglicemia, né? Somente nos não seletivos a gente percebe mais, porque ele pega os receptores beta-2, né? As catecolaminas, né? São também estimulantes, também, lembra lá da gliconeogênese para a produção de glicose. Então, se eu diminuo, também vou ter uma hipoglicemia. Então o paciente é diabético, né? De longa data, pode ser utilizado? Sim, só porque você tem que avaliar o quê? Função renal dele. Aí você vai olhar a função renal dele, que eu vou ensinar para vocês ainda. Função renal eu avalio, por quê? Porque às vezes ele está com insuficiência renal crônica, está comprometendo. Ele não pode já. Ele já não pode já um beta-bloqueador. Se ele não tem problema renal, eu posso utilizar. Então eu utilizo os riscos e benefícios. E eu tenho que fazer esse acompanhamento, né? E os antagonistas beta-adrenérgicos, né? Então pacientes hipoglicêmicos é perigoso, né? Devido ao risco, né? de queda da sua glicemia. E os diabéticos insulínicos dependentes, né? Esse efeito pode ser perigoso mais ainda. Por quê? Porque pacientes com insulina dependente, né? Hoje mudou, né? Dependentes de insulina, correto? Eles dependem de insulina, não é insulino dependente, né? Então, eles dependem da insulina, eles têm muita hipoglicemia, porque você dá uma dosagem, a dosagem às vezes não é tão correta, né? Porque você não fica medindo toda hora. Aí o que acontece? Você administrou, abaixa muito a glicemia, o medicamento, né, o beta-bloqueador não seletivo, ele faz um sinergismo, né, porque ele inibe a catecolaminas para fazer gliconeogênese, e aí você tem uma baixa brusca, abaixo de 50, né, sua glicose, nano por decilitro, miligrama por decilitro, e aí eu tenho o quê? Um desmaio. Aí eu posso ter uma acidose metabólica, né, devido à origem, então, diabética, e aí eu vou para o hospital, onde eu tenho depois complicações, certo? E fadiga, então, devido ao débito cardíaco diminuir, eu tenho fadiga muscular, né? Que aí eu vou fazer atividade física, eu canso mais rápido, tenho dores musculares mais rápido, porque chega menos sangue, certo? Então, os antagonistas beta-adrenérgicos, eu tenho aqui a sua seletividade, né? Para atravessar a barreira hematocefálica. Quem que eu observo que atravessa a barreira hematocefálica? Ó, metoprolol, propanolol dos não seletivos, né? Então, propanolol pode ser utilizado para o tratamento de ansiedade. E o metoprolol, que é o mais indicado, que é receptor beta-1 e atravessa a barreira hematocefálica, né? Que é o mais indicado para o quê? Para ansiedade, quando vai se utilizar. O problema é preço, certo? Carvedilol, a gente tem maior indicação para pacientes com DPLC, né? Com doença pulmonar obstrutiva crônica, que eles têm problemas cardiovasculares. A gente vai ver que tem um ICC, insuficiência cardiocongestiva, também, ou às vezes com DPLC associado, ou às vezes não associado, ou às vezes um paciente agásico. Ele tem insuficiência cardiocongestiva, e eu utilizo carvedilol, porque eu aumento uma tonicidade maior desse vaso, uma redução da tonicidade, porque a parede do vaso dele está bem grande, né? Então eu melhoro então a pré-carga nesse coração, e isso me facilita bastante. Por isso carvedilol e metoprolol, principalmente carvedilol, é a primeira escolha quando a gente está utilizando em um paciente com insuficiência cardiocongestiva, certo? Então, a gente tem essa questão. Ele é melhor do que o propanolol? Mesmo não sendo beta-seletivo, percebe-se uma redução da pré-carga, né, e pós-carga muito grande.
Então, eu tenho melhora na qualidade de vida do paciente com ICC associado com DPOC. Se o paciente tem DPOC, ele vai ter um ICC, tá? Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai levar um ICC e o ICC pode levar a futuro a um DPOC. Anda junto. Então, o paciente ele tem que ter um acompanhamento melhor, tá bom? Então, esses é o sistema, medicamentos que trabalham no sistema via simpática, né? Tanto fazendo a imitação adremomiméticos ou simpático-miméticos ou adrenolíticos, que bloqueia, né, a via simpática, tá bom? Então, esses são os principais fármacos de atuação. Tem outros, tem diversos outros que podem estar atuando, tem aí no mercado os novos, né? Sempre sai medicamento novo nessa área, porque a indústria farmacêutica foca bastante. Todo mês o cara tem que comprar remédio. Então, é importante, então, né? Tá comprando todo mês, então eu vou vendo, entendeu? Uma jogada. E é sério. E aí eles vão tornando os medicamentos melhores, processo que eles vão fazendo de simplificação molecular ou biomolecular, alterações que isso é na química farmacêutica, para fazer o quê? Um favorecimento com diminuição da redução de efeitos adversos. Ótimo, né? Vem novos medicamentos no mercado que melhora bastante, mas tem seu custo, certo? No SUS ainda continua sendo o principal ISTS, tá bom? Então, é o que precisa mesmo, não vai modificar a questão, né, do seu mecanismo de ação. Quando eu libero um novo fármaco, eu melhoro a sua estrutura farmacológica, né, com seus radicais laterais do farmacoforo, né, que é a molécula base, para ter um melhor efeito do medicamento no organismo, certo? Então, é por isso que saem novos medicamentos constantemente, tá bom? Essa é a aula de hoje, é isso que eu queria focar para vocês. E eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tem não? Vou mandar, pode deixar, Camila. Eu vou mandar para vocês a aula passada. Vou ver se a Anex lá já organiza. Amanhã